Nós vamos votar hoje à noite no Congresso a apreciação. Vai ser colocada em pauta a apreciação de diversos vetos apostos pela presidente Dilma a matérias aprovadas pelo Congresso Nacional. Dentre os vetos que vão ser apreciados, há muita matéria importante, mas há uma delas que merece uma reflexão especial, que é o veto sobre o fim da cobrança da multa de 10% sobre o valor do fundo de garantia nas demissões não justificadas. Essa matéria foi criada há algum tempo atrás com o objetivo de criar elementos financeiros para, compensar o fundo de variações salariais que estava descompensado ou para dar à União a condição de resgatar alguns compromissos ou alguns ganhos de servidores referentes a planos Bresser, Verão e etc, etc. Isto tudo já foi resolvido e a cobrança dos 10% de multa nas demissões imotivadas sobre o Fundo de Garantia em Depósito continua. O que é que significa isso? Se o Brasil, pela sua carga tributária, pela sua infraestrutura, pela deficiência de investimentos, já é um país incompetitivo, este fato agrava ainda mais a incompetitividade do empregador. O Congresso Nacional está hoje cheio de empregadores do comércio, da indústria, que estão procurando, pela força dos seus argumentos, convencer deputados e senadores a votarem pela derrubada do veto. Eu gostaria de fazer uma apreciação que faço com constrangimento, faço com, eu diria, com vergonha de ter que citar uma coisa que deveria constranger o Pacto Federativo do Brasil. Porque, veja bem, se um prefeito ou um governador lança mão de recursos do Fundo de Previdência Municipal para pagar custeio, pagar salários, pagar até algum investimento, chega ao fim do seu mandato, não repõe aquele dinheiro do fundo e passa para o eleito subsequente, seguramente o eleito subsequente, dentro do período do ano que passou, terá que prestar contas daquilo que são as contas públicas. E na hora em que for verificado o rombo nos recursos de fundo de previdência, ele se obriga a fazer a denúncia pública sob pena de assumir a responsabilidade pelo mal feito do anterior, que como penalidade tem cadeia. Você utilizar recursos de fundo de previdência indevidamente, que não seja para atender aos servidores com a aposentadoria, da cadeia, é improbidade administrativa e da cadeia. O que aconteceu? O que anda acontecendo com os recursos do Fundo de Garantia? A União está se apropriando indevidamente de recursos, estaria teoricamente jogando este recurso dos 10% que teriam uma motivação específica, teriam uma destinação específica, de abril para cá, 4,46 bilhões de reais. Este dinheiro que está sendo cobrado, tirando a competitividade dos agentes econômicos, empregadores do comércio, da indústria dos serviços, ao invés de estar até compondo o fundo de garantia, ou até compondo um fundo para atender aquilo que originalmente ele se propôs, que era corrigir as distorções no fundo de compensação de variações salariais, que já foi resolvido, ou para pagar aqueles que estariam com direitos assegurados pelos planos Bresser ou Verão, que já foram assegurados, o prosseguimento da contribuição continua. O recurso é depositado num fundo, teoricamente, porque a rigor, estes recursos estão servindo
é para suprir o caixa do Tesouro, que está desfalcado por desonerações fiscais pontuais. Veja o curioso: o governo está retirando do trabalhador recursos que pertencem a ele. Se fosse um fundo municipal ou estadual, daria cadeia, passando de um ano para o outro o dinheiro não coberto. De 2012 para 2013, o rombo está lá, não foi coberto nada, e o ministro da Fazenda e a presidente Dilma insistem em prorrogar uma coisa que é danosa ao trabalhador. E mais do que isso, veja de que decorre a aplicação dos 10% de multa. Como consequência imediata, a aplicação desses 10% torna a atividade produtiva do Brasil incompetitiva, porque é um ônus a mais para o empregador, que na hora em que contrata e demite tem que pagar 10% de multa sobre o fundo de garantia. Torna incompetitivo. O dinheiro que o governo está usando é para quê? Para cobrir aquilo que o governo, por desonerações pontuais, oferecidas para a venda de geladeiras, de fogões, de automóveis, para financiar segmentos próprios, bem definidos da economia, está mazelando o setor produtivo como um todo, tirando do dinheiro do trabalhador, um dinheiro que era para compensar a perda de arrecadação e fazendo um duplo efeito. O efeito número 1, com a cobrança dos 10%, está estabelecendo 2 pesos e 2 medidas. Estados e municípios não podem usar dinheiro de fundo de previdência. A União está usando. Prefeito e governador, se usa, passou de um ano para o outro, vai para a cadeia. Presidente da República insiste em mandar mensagem que, se não passa e é derrotada no Congresso, é vetada, e insiste em derrubar o veto. Então, vejam, senhores senadores, a responsabilidade que nos cabe na votação de hoje. Primeiro de tudo, é garantir a que o dinheiro do trabalhador integre um fundo que seja dele. Se o do município ou do estado é dele, quem mete a mão dele pode ir para a cadeia. Por que o federal pode meter a mão, pode usar, seja para que resultado for, para que objetivo for, e não dá em nada? Então, por esta razão, é que eu trago aqui a minha palavra, a palavra do meu partido, de indignação com o fato e com o compromisso de, na noite de hoje, votarmos pela derrubada do veto para garantir, 1, probidade, 2, garantia de competitividade à atividade produtiva do Brasil. E, em terceiro lugar, chamar a atenção para que o Pacto Federativo do Brasil, dentre as suas mazelas, guarda ainda mais esta perversa. Se prefeito ou governador lança mão de recursos do seu fundo de previdência, se passa de um ano para o outro, ele está passível de ser penalizado com a prisão. É improbidade administrativa, é alcance de dinheiro que não lhe pertence. No caso da União, se o governo agora, e diz para tentar conseguir a não derrubada do veto, se o governo agora, para conseguir o seu objetivo, anuncia que os 10% do fundo de garantia agora vão compor um subsídio ou um plus à aposentadoria, está apenas tentando tapar o sol com a peneira, anunciando um fato que não vai acontecer, que seria a garantia de um recurso que seria sacado pelo servidor quando se aposentasse, e nesse meio tempo o recurso ficaria à disposição para cobrir os rombos do orçamento do Tesouro, como ocorreu até agora. Em nome disso tudo, é que o nosso voto hoje à noite será pela derrubada do veto.